Aumenta um pouco o retorno para mim, aproveita a falha do som. O Senhor está aqui, amém? Nós não nos movemos por um som. Abre comigo, querido, Juízes capítulo 6, versículo 11. Enquanto as luzes ardem em seus olhos. Aleluia. Quando eu falei para o irmão Wander hoje para vir fazer oferta, quase que eu falei, aquele visitante pode vir fazer oferta. Não, estou brincando, irmão. O irmão Wander está meio sumido, que ele está fazendo a carteira de motorista. E trabalhando, nem um cavalo, porque cavalo trabalha, né, irmãos? Às vezes nós estamos na forma de cavalo, temos que estar mesmo, carregar peso, força. Os animais na Bíblia têm sentido, amém? Ontem eu chamei o Jonathan de boi, parece que é uma ofensa, né? Mas ele está carregando uma medida que poucos conseguem carregar. E Deus, ele está falando, amém? Deixa ele falar no teu coração. Abre comigo então Juízes 6:11. Oh Jesus, nós te amamos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Presta atenção, irmãos. Eu quero fazer algumas observações que é muito importante nesse texto. Está vendo ali que o anjo é com A maiúsculo? Sabe por quê? Porque esse anjo era o próprio Cristo, era o próprio Deus. Sempre que a Bíblia fala de anjo com A maiúsculo, é Deus na terra, amém? Anjo com A minúsculo são os anjos, anjos com A maiúsculo é o Senhor. O próprio Senhor veio falar com Gideão. Então, quando as pessoas falam que cada um tem um anjo da guarda, eu tenho mesmo, é o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Outro detalhe que eu quero te colocar aqui para você observar nessa passagem é que Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar, aonde prensa as uvas, tanque de prensar uvas. Por quê? Porque ele estava escondido. Quando a gente está escondido, a gente está fazendo uma coisa num lugar que era para fazer outra. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, prestou atenção que Deus não respondeu eles, irmão? Deus não respondeu Gideão. Gideão falou: onde é que estava tu com as tuas maravilhas e tal, e tu deixou o exército inimigo cativar a nossa cidade. Os demônios entraram, acabaram com a minha vida. Vida financeira, vida conjugal, acabou com tudo. Onde é que tu estava, Senhor? Ele não respondeu. O Senhor falou assim, ó, vai tu, porque com a tua força eu vou te livrar. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, e falas. Que comigo falas, perdão. Rogo-te que daqui te não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, o ponha perante ti. E ele disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, preparou o cabrito, bolo asmo, um efa de farinha e carne, e pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e o trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos.
Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ah, Senhor Jeová. Chamou o Senhor pelo nome. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, tu não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi do teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está no pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez com que o Senhor lhe dissera. Imagina, o pessoal achou que Gideão estava doido. Mas quando a gente recebe um pai espiritual, nós fica tudo doido. E ele pegou os servos, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-os de noite. Pode ser até aí. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nós muito amamos. Irmãos, lembra que eu falei que Gideão ele fez uma pergunta: Deus, onde é que estão os teus sinais? Eu não acredito mais em ti, tu não pode mudar a vida de ninguém. Tu é poderoso, mas não comigo. Tu é poderoso com os outros, porque tu libertou eles do Egito, mas a minha vida tu não pode mudar. Tu não pode me levar a viver o extraordinário na terra. O extraordinário de Deus, amém? Não o nosso, porque do nosso ele não está nem aí. Ele quer saber do dele, porque ele é bom. Agora, a resposta dessa pergunta está um versículo antes. Abre lá Juízes 6:10. Olha o que o Senhor falou. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temam os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Então estava tudo acabado, irmão, porque era um monte de gente que não ouvia a voz de Deus. E é assim que a gente vive muitas vezes a vida. A gente entra num lugar onde a gente não ouve a voz do Senhor. A gente faz o que acha que tem que fazer, age do jeito que tem que agir. Ah, o Senhor é o meu Deus, é Ele que me guia. Mas a pessoa não consegue muitas vezes nem andar na direção pastoral, imagina a direção divina do Senhor. Que a direção pastoral em um certo nível é divina, num certo nível. Mas a gente muitas vezes entra num lugar espiritual onde a gente não ouve o Senhor. A gente vive à mercê, tenta fazer tudo com a força do nosso braço. Aí, o cara vai lá, quer emagrecer, quer ganhar músculo, e a gente tem um nutricionista ali. Aí, o cara larga a academia e vai fazer esteira, que nem eu, e percebe que os músculos vêm tudo embora. E que nem emagreceu tanto assim. Porque teimoso, em vez de fazer o que o nutricionista falou, comer certo, fazer academia, só um pouquinho de aeróbico, vai lá e faz muito aeróbico e não faz academia. Porque quer fazer do jeito que acha que é certo, porque parece certo, aliás. Vai dizer, levantar peso parece que perde menos peso do que correr. Todo mundo concorda comigo, amém? Mas na prática às vezes é diferente. Então quando a nossa razão ativa, tudo que o pastor fala tem sentido, mas de repente naquele momento, ou tudo que a Bíblia também fala tem sentido, ou tudo que o Senhor te revelou tem sentido, mas de repente na tua vida tu para, mas isso não tem tanto sentido, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou agir assim, eu vou falar desse jeito, eu vou me mover desse jeito. Temos um visitante aqui também, Júnior. Não, pensei que era bombom. É café, gente, os caras estão ficando... é água, os caras estão ficando chique demais. Eu estou com essa garrafinha, irmãos, mas eu acho que eu vou dar para o Emanuel. O pessoal está pegando no meu pé, é porque eu comprei uma de 2 litros em casa, e aqui se eu tomar mais 1 litro dá ruim, né? Porque tomar muita água também faz mal. Então, irmãos, a gente entra nos lugares onde a gente não ouve ao Senhor. Daí daqui a pouco a gente para, cheio da razão, e fala, mas cadê tu, Deus, que não faz nada? Deus nem responde, irmãos, porque Ele já tentou falar muitas vezes e ninguém ouviu. Então, sabe o que eu estou percebendo? Que eu não tenho que responder muitas perguntas, eu só tenho que ouvir. E no momento certo, eu tenho que causar uma mudança espiritual. Um posicionamento, um reposicionamento. Então que as nossas palavras, a minha oração é que essa noite a minha palavra te reposicione, ou te posicione na condição correta. Porque quando você
está se movendo sem perceber a Deus, você vive fazendo trigo, mexendo com trigo, no lugar de prensar uva. Deus está falando, prensa uva, meu filho, tu fica lá moendo trigo. E você, quem trabalha aqui, quem é técnico em alguma coisa, sabe, se tu não usa a ferramenta correta, é mais cansativo. Você mexer com trigo, no ambiente de mexer com trigo, é mais fácil. Mas não, a pessoa vai lá e pega a broca de vidia para usar no aço. Não usa a ferramenta errada. A Bíblia diz que o machado ele tem que ser afiado antes de ser usado. Por quê? Porque senão você não consegue cortar a lenha. Ou tem que fazer muita força. Tem gente aqui cansado porque está fazendo muita força, porque está fazendo o que não devia estar fazendo. Está moendo trigo no lagar. Lugar de uva, de prensa, de esmagar. Não é lugar de trabalhar, é lugar de esmagar. A prensa fala de caráter. Agora, é interessante porque ele estava ali, perdido das ideias, mas daí veio Deus, e o que Deus fez? Vai, filho, vai. Tu tem força. E é isso que eu quero entrar essa noite. Como tu estás se vendo? Como tu se vê? Tem muita gente aqui que eu vejo nos olhos que é um leão. Eu vejo que é águia, que percebe o que ninguém percebe. Só que se vê como um gatinho indefeso. Se vê como uma pessoa perdida. Gideão também se via assim, ele fala, quem sou eu, Senhor? Eu sou da família mais pobre. Como eu vou libertar Israel? Porque Israel era um nível de guerra muito alto, irmãos. Era uma nação inteira. É igual eu falar hoje que eu quero libertar o Brasil. Como? O Senhor falou, Gideão, eu só quero que tu veja quem tu é em mim. Porque eu estou te dando uma palavra, vai. Tu não precisa temer. Mas Gideão estava naquela crise, não, eu não acredito que tu pode fazer comigo. Sabe, ele estava discutindo com Deus, porque esses homens são violentos, né, irmãos? Moisés fechou o pau com Deus, ele falou, se tu matar o povo, eu tira meu nome do céu. Me risca do livro da vida. Eu fico imaginando a coragem dos caras para discutir com Deus. Tem que ter muita fé, irmãos. Como é que tu vai olhar para Deus assim, risca meu nome da salvação, se tu matar o povo? Aí Deus fala, ô Moisés, tá bom, não precisa pegar pesado, então deixa quieto, não faça isso. Os caras eram violentos, irmãos. Porque Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia o nível que ele estava no coração do Senhor. Sabe, tem gente aqui dentro, todo dia eu pego um que tem medo de me falar alguma coisa porque está com medo. É porque não entendeu o filho que tu é. Tu não entendeu a importância que tu tem. Tu não entendeu o lugar que tu tem na casa. Oh Jesus, nós temos que entender quem nós somos, irmãos. Nós temos que entender quem nós somos na terra. A influência que tu tem na terra é muito poderosa, como pai, como mãe, como cidadão. Só que tu não acredita. Tu acredita que tu não é nada, tu acredita que tu é um gatinho. Só que Deus, Ele está tentando te trazer e te mostrar que tu é um leão. Gideão, se levanta, vai. Só basta uma palavra. Não se vê menor do que tu é. Sabe, chegou o tempo de tu pedir, Senhor, me mostra quem eu sou. O que eu sou em ti, Senhor? Para de fugir. Tem muitas pessoas se escondendo dentro de casa. E o Senhor está tentando falar, levanta Gideão, tu é guerreiro. É tempo de guerra, irmãos. Não é tempo de nós retroceder contra a corrupção, contra a injustiça, contra a ideologia de gênero. Não é tempo de nós retroceder contra os falsos profetas. Não é tempo. É tempo de guerra. É tempo de arrancar as almas do inferno. Porque tem muita gente, irmãos, esperando a gente dizer que existe justiça, porque tem muita gente desacreditado que vive na mentira e acha que não existe amor. Tem pessoas só te esperando dar um abraço nela e falar assim, ó, Jesus te ama. Ou melhor, eu te amo. Eu te amo. Porque o Senhor mandou a gente puxar a responsabilidade. Porque Ele habita em nós. Tem muita gente esperando um pouquinho de integridade. Tem muita gente esperando olhar para ti e ver que quando tu está sozinho, tu não faz mutreta, tu não faz jogada, tu não faz que tu é fiel, que tu é íntegro. Teus filhos, filhas, amigos estão esperando você, tua esposa, teu marido,
ver você se posicionar como homem, como mulher, cheio de princípios e valores. Gideão, ele se via fraco, porque ele não via quem ele era. E Provérbios 23:7 diz: tu é aquilo que pensa a tua alma. O que tu pensa de ti mesmo, tu é. Sabe o que eu me vejo, irmãos? Eu sempre falo, eu me vejo no estádio de futebol pregando para um monte de gente, amém? Então vocês aproveitem enquanto eu estou aqui com vocês, glória a Deus, aproveita, porque provavelmente no dia em que eu for no estádio de futebol pregar, eu vou encher de agenda, a Dai vai ter que passar dia e noite trabalhando para dar horário para pregação, então aproveita, gente, é agora, porque eu me vejo no Senhor. Eu sei que uma palavra que Ele libera por mim pode curar, irmãos. Mas quantas pessoas aqui dentro teve os pais que falaram: tu está doido, não dá certo. Tu é só uma criança, tu é só um menino, tu é só isso, tu é só aquilo. Mas do dia para a noite, Deus pode mudar a tua vida, como Ele quiser. Do dia para a noite eu me tornei empresário, irmãos. Eu era só um vendedor de computador. E por causa da fidelidade que eu tinha, o dono da loja me chamou para ser empresário com ele, para ser sócio dele. Mas eu não arquitetei nada. Mas quando eu dobrava o meu joelho, porque eu só queria saber de uma coisa, irmãos, eu só queria estar na igreja, cultuando o Senhor com os irmãos, ajudando, limpando aqui, mexendo na mesa de som. Eu era desse jeito, eu só queria fazer qualquer coisa para Jesus. Eu não sabia falar, eu não sabia pregar, eu ficava admirando os grandes pregadores. Eles tinham umas frases bonitas e quando eu falava parecia que não tinha efeito nenhum. E eu tentava repetir, mas não saía da mesma forma, é terrível. E eu descobri que eu tinha que ter as minhas frases, não tem jeito. Tem que ser acerca da minha vida. Mas aí um dia, irmãos, eu dobrava o joelho e eu falava: Senhor, eu sei quem eu sou em Ti, Senhor. Eu sei as promessas que Tu tem para mim, eu quero viver contigo. Mas Tu pode mudar a minha vida do dia para a noite. E o Senhor mudou. Porque o Senhor abre as portas. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, amém? O problema é quando o diabo abre 10 portas, no lado da uma que Deus te abriu, e aí tu não sabe qual que tu escolhe errado, porque tu só escolhe a porta certa se tu tiver comunhão com o Senhor. Talvez mais difícil é quando tu tem muitas opções do que quando só tem uma saída. Sabe, eu amo quando vem gente aqui, não que eu goste de ver a pessoa destruída, mas é tão bom quando a pessoa não tem o que fazer. A pessoa fala: estou ferrado, pastor. Eu falei: então me obedece. É mais fácil. Mas quando a pessoa tem 10 caminhos para seguir, é difícil, irmãos, que ela fica negociando contigo. Mas se eu fizesse isso, ia ser melhor. Eu falei: então vai. Não é me obedece porque eu sou um soberano, mas me obedece aquilo que eu falo da palavra, amém? Aí quando a pessoa já não tem mais jeito, eu falo: começa a dizimar, filho, começa a primiciar, ofertar, seja um pouco mais generoso. Arruma teu casamento, casa, porque casamento é Jesus. Jesus trouxe a revelação de casamento. Quem não quer casar, não quer Jesus. Aí o pessoal começa a se posicionar. E aí começa tudo a dar certo, é mais fácil. Agora, quando tem umas 10 saídas, é mais difícil, irmãos. Porque as 9 portas, as 10 portas que Satanás abriu, é difícil tu perceber que não é de Deus. Porque tudo que Satanás abre, parece ser muito bonito na entrada. Mas a partir do momento que tu cruzou a linha, tu percebe o gosto amargo. É bonitinho até tu ir. Quando tu ir, aí tu vê que o negócio não era tão bom assim, era só momentâneo. Então Gideão, ele estava dentro desse contexto. E o Senhor chamou ele, assim como o Senhor está chamando vocês. E aí o Senhor, ele falou: tá, Gideão, eu tenho que curar um negócio aí em ti, porque não está funcionando. Aí ele falou: é, Senhor. O Senhor falou: é. Vai lá e destrói o altar de Baal do que o teu pai construiu. Paternidade. O Senhor começou a tratar a paternidade de Gideão. Ele falou: a primeira coisa que tu vai, destrói as coisas que o teu pai fez, porque agora tu está recebendo um novo pai. Vocês tiveram o Gideão teve um anjo com A maiúsculo. Ele não tinha outro. Veio o anjo e falou: eu vou ser teu pai. Eu vou te dar a direção, mas segue. Destrói o altar de Baal. Tu tem uma cobertura agora. Não, mas eu sou fraco. Tu era, enquanto tu era da tribo de Manassés, mas agora tu é da tribo do Senhor. Se veja como eu te vejo, Gideão. O Senhor está falando. Para de pensar que tu é pequeno. Para de pensar que a tua empresa é pequenininha.
Para de pensar que só até aqui tá bom. Não, não tá bom, irmãos. Tudo que é do reino é progressivo. Tu nunca pode parar. Se tu perceber que a tua empresa parou, que não tem mais para onde ir, então vende ela e vai para um ambiente maior. Vai começar a treinar empresários. Mas tu tem que avançar. Pastor, o pastor é muito desconfortável. Eu sei que eu sou. Jesus também é, amém? Jesus, ele é um espinho que quando tu para, ele vem... E aí tu dá mais um passo. Ele é desse jeito. Ele nunca deixa tu parar, porque se tu para, tu morre. Se tu retrocede, tu morre. Não, pastor, isso é heresia. Não é. Porque a Bíblia diz que aquele que tinha 1 talento, ele guardou 1 talento. E aquele 1 talento, Deus olhou para ele e falou, por que tu não multiplicou o talento? Por que tu ficou parado? E ele perdeu o talento que ele tinha. E ele foi para as trevas. Porque aquele que para, perde. Não tenta proteger o que tu tem, avança. Deus não quer que tu pare nas coisas. Deus não quer que tu pare na tua empresa. Deus não quer que tu pare na tua igreja. Deus quer que tu cresça. Eu não fui feito para coa. Eu não estou aqui para servir uma instituição. Eu estou aqui para amar filhos. Até que o Senhor nos dê mais filhos. E até que daqui a pouco o Senhor nos levante para ensinar pais a cuidar de filhos. Só que a gente não pode parar, irmãos. Até que daqui a pouco a gente forme um monte de pai. E aí eu já vou cuidar dos pais, não cuido mais dos filhos, porque os filhos viraram pai, e assim vai. A visão do Senhor é progressiva, nunca para. O problema é que quando tu não lança fundamento, tu não avança, tu vive uma vida bagunçada. A primeira coisa que Deus fez com Gideão é, volta lá para a tua infância. Resolve o que o teu pai construiu, ele te deixou uma herança hereditária, um altar de Baal. O pai de Gideão era idólatra. O pai de Gideão, ele queria um bom emprego, o pai de Gideão queria um bom funcionamento no mundo, ele não queria saber de Deus. Por isso que a maldade entrou em Israel e tomou Israel. Porque todo aquele que olha para si mesmo e vive a sua vidinha na terra, eu falo isso com todo respeito, não respeito pelo inferno, mas respeito por quem vive, porque tem como sair desse lugar. Mas se tu focar na tua vida na terra, tu vai se tornar mal. Por quê, pastor? Eu não sei. Eu só sei que eu só me torno bom se eu estiver olhando para Ele. Não tem jeito. Quando eu tiro os olhos do Senhor e começo a tentar fazer alguma coisa, dá B.O. Dá B.O. porque eu me fico mais irado, eu quero controlar as coisas da minha força, eu começo a oprimir as pessoas que andam comigo, não dá. Eu tenho que estar olhando para Ele, senão eu mato quem anda comigo. Já ouviu a pessoa falar, eu não tenho paciência para ensinar. Não tem porque tu não viu Jesus. Porque se tu visse Jesus, irmão, tu ia estar chorando para ensinar alguém. Porque o espírito da mansidão faz tu ser manso. E se tu não tem mansidão, você não tem os frutos do espírito, você está com os frutos da carne, que é ira. E a Bíblia diz que os frutos da carne te levam para o inferno. Mas vamos voltar para o texto. Era para ser um negócio mais para cima. Você tem que conseguir se ver, irmãos. Vocês precisam olhar para si mesmo e entender quem são como filhos, como guerreiros, posicionados. Tu não é algo pequeno, tu tem muito de Deus. A palavra de Deus diz que Ele deu poder para tu pisar serpentes e escorpiões, se tu estiver debaixo do envio de Jesus. Presta atenção nisso. Por que tu ainda não pisa em serpentes e escorpiões? Por que tu ainda não expulsa demônio? Por que tu ainda não tem paz? O Senhor, Ele está nos levando a um lugar, destrua, preste atenção, destrua os altares que os pais construíram. Os pais aqui não fala necessariamente de um pai biológico, fala da herança que você recebeu da terra. Deus está querendo começar uma história contigo, de uma herança que você recebe do céu, por Cristo Jesus, que te deixou um testamento, um legado. Então a tua herança que tu recebeu dos pais, tu vai ter que destruí-la. Seja rejeição, seja até um certo cuidado, mas um cuidado que te ensinou a viver na terra. Seja o que for, seja um legalismo, seja libertinagem, seja a ausência do pai ou a ausência da mãe. Chegou o tempo de você se desligar disso e se ligue com algo do Senhor. Porque Ele está querendo remir a paternidade sobre a tua vida, para que você vá e liberte Israel. A guerra de Gideão não era fora. A guerra não era, irmãos, o cenário em que ele vivia. A guerra era aqui, ó. Eu sou pequeno, Senhor. Gideão via a vida da forma errada. Gideão compreendia a vida
de forma errada. Ele via com a força do próprio braço. Eu sou da tribo de Manassés e o mais pobre financeiro. O Senhor olhou para ele e falou: o que eu estou perguntando qual que é o teu nível de riqueza? O que eu estou perguntando qual que é a tua tribo? Olha que insensibilidade, irmãos. Deus falando com o cara. Se fosse eu, já me derretia. Mas só falar: Senhor, eu vou. Eu falo isso agora, mas eu tinha um coração durinho também, né? A guerra era aqui, ó, no campo das ideias. Romanos capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos ler comigo. Romanos 2, 1 e 2. O Senhor quer construir algo no teu coração essa noite. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que você depende ali das questões externas. A Bíblia diz assim, ó: dependendo do quadro político da tua nação, tu vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dependendo da riqueza que a tua família deixou, tu vai provar. Dependendo das habilidades que os teus pais deixaram, dependendo da igreja que tu congregava, ou da família que tu ia, ou da seita que tu participava, dependendo disso, é que tu vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó: transformai-vos. Veja o mundo como deve ser visto, segundo a visão que Deus vê, porque Ele é a verdade. Tudo que tu vê longe de Deus é mentira, porque não habita a verdade longe de Deus. Por isso que não existe filosofia sem Deus. Se uma pessoa diz que é filósofa, ela começa negando Deus, ela já está na mentira. Não é porque eu quero provar uma religião, é porque é impossível negar a Deus, se uma pessoa tem consciência. E olha que eu já estudei, irmãos, e eu já tentei, mas não dá. Ele é o nosso Pai. Então, Gideão precisou ter uma mudança de mente. A guerra é aqui, ó. Presta atenção nisso, irmãos. A guerra é aqui. Não é sobre os políticos, sobre os policiais, sobre os assassinos, sobre os revoltados, não é sobre eles. Sobre a ordem mundial, não é sobre eles, é aqui, ó. Levanta-te, Gideão. Veja quem tu é. Destrua o altar espiritual que o teu pai fez. Larga a tua herança hereditária. Herança é hereditária, né? Larga a tua herança. E comece algo novo. E aí Gideão começou num processo. Por quê? Porque tudo aquilo que a tua mente pensa, Provérbios 23, 7, tudo aquilo que tu acredita ser, tu é. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque enquanto tu não se vê no prisma do que Cristo te entregou, tu não é nada. Sabe, Cristo, ele não falou assim, ó: eu fui um vencedor na terra, eu encontrei espaço e tal e tal. Não, Jesus nunca falou isso. Ele falou assim, ó: na terra tereis aflições. Eu tive muitas, fui rejeitado, fui açoitado, ninguém me queria, ninguém queria a verdade naquela época. Me traíram, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Tu tem que entender essa revelação, irmãos. Sabe o que isso significa? Que tu não precisa de um lugar aqui na terra, tu tens um lugar no céu. Tu não precisa ser aceito por um pai, por uma mãe aqui na terra. Tu não precisa ser aceito pelas pessoas. Tu não precisa de um lugar, numa profissão, num lugar social. Tu não precisa de status para vencer o mundo. Isso quem te impõe é a Babilônia. A Babilônia diz que se tu não ser um médico, um doutor, tu não tem valor nenhum. Enquanto está cheio de médicos, doutores depressivos. Isso é a Babilônia. Mas o Senhor fala: vence o mundo, não tem valor nenhum, vai cair um meteoro, vai pegar fogo em tudo,
E do pó tu veio, do pó tu vai. Pro pó tu irás. Vence esse negócio todo, larga de mão. Para de querer tentar ter sucesso nisso aí já está falido, filho. Sabe, eu fico imaginando Deus falar assim, para de investir nessa empresa, que é o mundo que eu estou falando. O mundo já está falido. Não adianta tu querer injetar recurso nisso aí, larga. Vai acabar, tem tempo de validade. Mas tem um reino que é eterno. E quando tu entende essa verdade, a tua vida muda na terra. Porque à medida que tu abre mão das coisas e que tu se torna liberal, não desorganizado, amém? Não daquele que desperdiça. Eu estou falando liberal. Porque o liberal, ele dá muito, mas ele não desperdiça nada. Amém? Tem muitas pessoas que acham que espontaneidade é desleixo. Deixa as coisas tudo desorganizado e fala assim, espontâneo. Nada de espontâneo, é desorganizado mesmo. Porque organização não engessa. O que engessa é você nunca poder quebrar o protocolo. Agora, você ser liberal não é você desperdiçar. Quando Jesus multiplicou o pão, ele fez 12 cestos de sobra. Ele falou assim, recolha tudo, não desperdice nada. Nenhuma ferramenta, nem um minuto do teu tempo, não desperdiça nada, saiba usar. Pega o pão e bota no cesto. E depois, divide para os apóstolos que estavam servindo a galera. Imagino eu, né? Que ele pegou 12 cestos. Entende isso, irmãos? Não desperdiça. Ser liberal, mas não desorganizado. Amém? Agora, se você entender que o Senhor Jesus venceu esse ambiente no mundo e começar a ver quem você é nesse lugar, você vai entender que não vale mais a pena tu tentar lutar pelos teus caminhos. Porque o Senhor Jesus falou assim, aprendei de mim. O Senhor Jesus falou, larga os teus caminhos. E aqui eu quero falar algo que o Senhor me revelou essa madrugada. Enquanto eu meditava em cima de Apocalipse 5, 5 ao 8, que diz, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, raiz de Davi venceu. E o Senhor me começou a mostrar uma grande onda. Mas uma onda muito grande, irmãos. Só que era interessante que quando eu vi aquela onda, eu vi uma onda menor. E eu tinha entendido uma coisa. Que dentro daquele texto, o Senhor tinha me revelado que o leão já tinha rugido. Já tinha acabado. O Senhor falou, filho, acabou. Olha o que diz o texto. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. E ali a Bíblia diz que os anciãos colocaram as coroas. E o Senhor tem falado muito forte também comigo, porque Deus, tu só tem relacionamento com Deus quando tu chega diante dele e entrega o governo. Muitas pessoas não conseguem adorar na igreja porque quando vem não consegue entregar o seu governo para Deus, quer manter a postura, está com vergonha. Ou muitas pessoas seguem a vida, quer cuidar da sua própria vida sem Deus. Nunca se prostra e nunca dá o governo. O Senhor só se comunica quem larga a coroa. Por quê, pastor? Porque aquele que não entrega a coroa vai colocar ele numa cruz e enfiar a coroa de espinho na cabeça dele. Porque tem muitas pessoas em Blumenau que se dizem crente e queria me ver crucificado. Por quê? Injusto. Não entrega o governo. Não quer ceder para a justiça. Então talvez muitos aqui dentro, é possível que se visse Jesus, ia se sentir tão incomodado que ia querer crucificar ele de novo. Porque se tu não entrega a tua coroa, tu vai botar uma coroa de espinho na cabeça do cordeiro. É muito forte o que Deus tem falado, irmãos.
Mas aí, voltando para o sonho, aleluia, tinha uma onda enorme. E agora vem para o nosso lado, amém? Tinha uma onda enorme. E aí o Senhor me mostrou nessa passagem que já está acabado, ele já venceu a injustiça. Ele é digno de destruir toda a injustiça, ele é digno. Quando fala que ele é digno de tomar os selos, ele é digno de arrebentar com a injustiça. Porque havia muita injustiça na terra, e ninguém podia nos salvar. Mas eis que João começou a chorar, e daqui a pouco o ancião falou, não chora, não chora, tem um que é digno. Ele vai acabar com tudo. E aí olha que interessante, esse sonho eu vendo a onda vindo, e tinha uma onda pequena, irmãos. E tinha uma onda pequena, perto daquela onda grande. Só que já era uma onda que para mim era muito grande. E é interessante que o Senhor falou, eu vou te comparar essas ondas. Essa onda que está embaixo é o comunismo. Porque a gente tem lutado muito contra a corrupção e contra o domínio da corrupção no Estado. Porque eu já entendi que assim como a minha casa é bem governada, eu tenho que governar bem a minha cidade e o meu Estado. Como que eu faço isso? Tem que preparar político. Político decente, que não se vende. Que não joga com a máquina. Aí o Senhor me mostrou essa pequena onda, é toda essa injustiça que vocês estão vendo. Sabe que a gente está orando para Deus abençoar o Brasil, daí vai um cara dar uma canetada, libera um monte de gente. Aí era para gente ser presa, não é. Gente que não era para ser presa é. Aí o pessoal que era para ser valorizado é desvalorizado. Quem não era para ser valorizado é valorizado. Uma inversão total de valores, um inferno. Aí muita gente achando que o governo é bom, mas o governo está roubando todo mundo. E muita injustiça, irmãos. E nunca para. E parece que quanto mais a gente luta, mais essa onda vem. Por quê? Porque eles são muito bem posicionados. Eles estão estudando há mais de 3, 4 décadas e trabalhando para isso. E a gente agora, na força do braço, acha que vai derrubar tudo. Vai nada, vamos levar um pau de todo mundo. Mas aí o Senhor me falou, essa é a onda pequena. Vocês não conseguem resistir, é muita injustiça. É muita gente preparada para acabar com tudo. Para roubar. E aí o Senhor me mostrou, mas está vendo essa onda? O rugido já foi dado. Vai vir uma onda maior, irmãos. Sabe esse sentimento que tu tem? Esse sentimento que você está tendo, que a gente não consegue vencer, a gasolina está aumentando e vai aumentar mais, e o ovo está aumentando, tudo está aumentando, e a gente está trabalhando, e ai meu Deus, e tu não vence, parece que tu não vence, e tu nunca tem um governo que presta, e quando tem, tira o cara, ou ele foge, não sei. Aí de repente o Senhor traz um consolo. Não, mas tem uma onda que o rugido já foi dado. E essa mesma força que tu está sentindo contra ti, eles vão sentir também. Aleluia! A mesma força, irmãos. Agora eu quero virar o profeta do Apocalipse, amém? Já que eu tentei salvar o Brasil e não deu, vamos acabar com tudo. Mas que ele reine em nome de Jesus. Porque, irmãos, tem uma onda vindo e eles não vão conseguir resistir, irmãos. Não vai dar. Eles vão tentar trabalhar de um lado e a mídia vai dizer assim, ó, teve um monte de gente que sumiu, foi os OVNIs, porque a gente estava dizendo que tinha OVNIs e foi os extraterrestres, Jesus não existe, e vão tentar, mas aí vai começar a se levantar guerra sobre guerra, ninguém mais vai se entender, a Globo vai falir, CNN vai falir, vai tudo falir, Fox vai falir, vai tudo falir. Os juízes não vão mais ter o que julgar, porque vai começar a morrer muita gente. E eles não vão conseguir parar, irmãos. E ele vai vir. E aí a Bíblia diz que vai abrir um selo. E quando abre um selo, vem gafanhoto. E abre outro selo, vem morte. E abre outro selo, vem doença. Ah, pastor, isso parece ser terrível. Mas deixa eu te falar uma coisa, é terrível. Só que a Bíblia diz, e o Senhor começou a me mostrar nessa visão. Continuou. Essa onda pequena, ela vai ser destruída pela onda grande. Meu Deus, não estou seguindo o esboço, Jesus. Só que essa onda grande, ela vai destruir a pequena e toda a injustiça. Só que aí o Senhor me lembrou de um texto em Isaías 32:1 que diz assim, ó: eis que um rei reinará de acordo com a justiça e retidão, e os seus príncipes e líderes governarão conforme deve ser governado. Só que daí 1 Coríntios 6:9 diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino? E aí o Senhor me mostrou que nessa onda, ela vai vir que nem uma tsunami, irmãos, e destruir todos que são injustos.
E até aí eu estava berrando de alegria. Nós estava tudo doido na vigília, eu já estava berrando, já nem sabia mais por que eu estava berrando. O Daniel queria se jogar em cima das motos lá, de tanta glória. Eu falei, calma rapaz, pelo amor de Deus. E a glória de Deus e o pau torando, os demônios sendo queimados. Os demônios correram tudo, irmãos. Não sei nem como não parou aqui do lado ontem. Porque era muita glória. De verdade. E aí eu berrando para o Senhor, daqui a pouco o Senhor falou, mas deixa eu te falar uma coisa. Se for encontrada injustiça dentro do teu coração, tu vai ser destruído junto. Porque eu vou destruir todos os injustos. Tu não quer que eu destrua os juízes que estão julgando mal? Será que tu está julgando bem a tua família? Será que tu está julgando bem como tu usa o teu tempo? Será que tu está tendo relacionamento com o Senhor? É tempo de ajeitar a casa, irmãos. Pede perdão para quem tu ofendeu. Perdoa todo mundo. Eu estou perdoando até por coisas que eu não tenho certeza se eu fiz, irmãos. Eu estou perdoando, eu estou pedindo perdão. Eu estou aqui aberto, amém? Se alguém acha que eu ofendi, vem falar comigo que eu já peço perdão agora. Porque eu tenho que ajeitar a casa. Eu estou vendo a onda vir, irmãos. Eu estou vendo, ela está vindo. Ela está vindo, ela está chegando e ninguém vai poder parar. E os demônios estão ficando alvoroçados, os endemoniados também. E eles tentam esconder, porque a mídia está escondendo o que está acontecendo com os cristãos. Porque eu tenho amigo na Europa, eu tenho amigo na Ásia, e eles estão mostrando o que acontece, a mídia não mostra, o Instagram não mostra, o Facebook não mostra. Eles tentam mostrar, mas não dá. Existe uma movimentação, só que não vão suportar, irmãos. Quando essa onda vier, e ela está chegando, o rugido já foi dado. Sabe, eu posso ouvir o rugir, ele rugiu na cruz, irmãos. Ele rugiu. Quando ele berrou, está consumado, acabou. Por isso que os céus ficaram negros, estremeceu a terra, terremoto, sepulcros se abrindo. A movimentação espiritual daquele dia foi violenta, ela foi eterna. O Senhor está vindo uma onda e Ele está dizendo para a gente, ajeita aqui dentro. Não importa mais, irmãos, o emprego. Como não, pastor? Eu tenho que ganhar o pão. Ganha o pão, mas não foca mais nisso. Foca o suficiente para te manter. Mas existe um foco maior. Existe uma onda vindo que vai acabar com tudo. Escuta o que eu estou te falando, é Bíblia. O Senhor está chegando e essa injustiça, a Bíblia diz que no fim, a maldade se multiplicaria. Então o pau vai comer, o negócio vai piorar. Mas tem uma onda que ninguém vai resistir. E é terrível para quem é injusto. Por isso que eu estou te dizendo, te converte. É por isso que só os que estão na santificação entendem o que eu estou falando. Porque quem é injusto tem medo. As pessoas que falam, eu tenho medo, pastor, é porque tem injustiça no teu coração. Porque se não tiver, tu vai falar, vem, Senhor, vem e acaba com essa zona toda, com essa porcaria toda. Porque quem tem gana por justiça vai ser saciado. Então quando tu entende quem tu é, quando tu entende que tu é filho da justiça, tem uma música do Nick Billman que é Filhos da Justiça. Quando tu entende que tu é filho da justiça, tu vai querer praticar justiça. É por isso que eu não consigo mais, na quarta noite, parar de pregar. Eu não consigo mais deixar de ajudar quem está precisando. Eu não consigo mais parar de jantar, de orar, de visitar. Por quê? Porque eu preciso fazer a justiça de Deus, que é ajudar os oprimidos, libertar os cativos. Por quê? Porque a justiça está chegando e ela vai reinar. E eu preciso ser encontrado justo. Se para enriquecer eu preciso fazer coisa que é ilícita, então não faça. Sabe, tem uma frase que tem queimado no meu coração de Davi. Davi largou mão daquilo que era lícito, que ele podia fazer, até construir uma casa para o Senhor. Davi deixou de fazer tudo que era lícito, não estou nem falando do ilícito, estou falando lícito, até construir uma casa para o Senhor. É isso, irmãos. Muito antes de Davi construir a tenda, ele construiu uma casa aqui, porque o templo Deus nem quis. O templo ele falou, Davi, tu não vai construir, quem vai construir é Salomão. Eu não quero o templo, contigo eu quero ficar na tenda. Aleluia, a tenda é menos religiosa, a tenda tem menos regra, a gente vai pular mais, vamos berrar mais, não precisa de protocolo para nada. Esse é o nosso Deus, irmãos, é chão batido. Sabe, Ele só quer estar junto contigo, Ele quer uma coisa rápida, monta a tenda rápida aí que eu quero sentar para tomar um chimarrão contigo. Amém? Como se eu tomasse, né? Mas comigo é café, amém?
Comigo é café. O Senhor, Ele quer nos levar para um lugar de justiça, irmãos. A onda está chegando. Eu consigo sentir. Quem está na santificação sente que o rugido já foi dado. Não tem como dar errado. Sabe, isso é terrível para quem é injusto, mas para nós, que estamos buscando a justiça, isso é alegria. Aí o pessoal vai falar: gente, o mundo está acabando e vocês estão alegres. Eu estou, porque eu já posso ver o recomeço. Eu já posso ver. Imagina, irmãos, como é que não vai ser a taxação de imposto do reino de Cristo. Vai render. Porque não vai mais ter faminto. Os famintos do famintos vai ser saciado, Júnior. Acabou teu ministério quando Jesus voltar. Sabe, se tu ser encontrado com o injusto, Deus criou o inferno para demônio. Mas se os demônios tiverem servos e filhos, eles vão junto. Deus não quer te mandar para o inferno. Mas se tu for encontrado com os injustos, tu vai. Está aqui, ó, 1 Coríntios 6:9. Tem uma onda. Ela vai derrubar tudo, irmãos. Ah, mas eu estou doido para ver ela. Lá de cima. Porque eu quero ser arrebatado. Eu estou doido para ver ela. E se eu tiver que gastar os meus dias para estar com o meu Senhor, é isso que eu vou fazer. Sabe, tem tanto jovem que pergunta para mim: pastor, qual que é meu chamado? Teu chamado é se ficar aos pés de Jesus, irmão. E o resto é resto. Ele vai ensinar, ele vai dar habilidade, daqui a pouco ele vai te dar uma força, um talento. Vamos embora. Daqui a pouco tu vai descobrir que tu é pregador. Tu era muito quietinho, mas daí quando tu foi curado, tu começou a falar bastante. Monique não falava nada, já está falando já pega o microfone para falar. E é desse jeito, irmãos, os mais quietinhos vão começar a falar, os jovens terão visão, os velhos terão sonho, amém? As coisas vão funcionar à medida que tu se entrega. Sabe qual que é a forma de tu encontrar a tua vida? É quando tu entrega. Eu descobri que eu podia viver quando eu entreguei a minha vida. E eu comecei a viver, porque eu parei de ficar num ambiente onde eu ficava o tempo todo querendo controlar tudo. E eu falei: Senhor, vai, Senhor. Eu só vou no teu fluxo. Tudo que tu me colocar na mão eu vou ser excelente. É meu pacto com Deus. Tudo. Sabe, o Daniel me conhece. O Daniel sempre fala: se o Diogo entra numa coisa, ele não entra para perder. Eu posso entrar para ser arrebentado, mas eu não vou parar até dar até minha última gota de sangue. Porque quando eu entro, eu entro. Se tiver que ir para Brasília, ficar até o fim, eu fico. Mas eu quero ser encontrado com os justos, irmãos. Como é que faz para ser justo, pastor? Santificação. É um estado de graça que tu permanece. Daniel ministrou isso no culto passado, foi maravilhoso. Santificação é um lugar que tu estás buscando o Senhor intensamente. É um lugar onde tu estás constantemente regando o devocional, oração, jejum. Irmãos, isso não é detalhe da nossa vida. Isso é o centro. Isso é o centro. Comunhão com os irmãos, submissão à paternidade, estudo da palavra, serviço, caráter. Pastor, mas não é só ler a Bíblia, jejuar e orar? Não. Porque se tu ler a Bíblia, jejuar e orar, tu vai ser que nem os monges. Tem obediência, tem paternidade, tem comunhão com os irmãos, tem serviço, tem usar teus talentos, tem usar teus dons, tem entregar a tua vida. O Senhor não é um objeto de bênção. O Senhor não é algo que você usa para enriquecer. O Senhor é um Deus que quer se relacionar contigo. Gideão, te levanta, Gideão. Destrói os altares de Baal que o teu pai construiu e olha para mim. Existe um rugido que já foi dado na cruz. Ninguém consegue negar isso. Porque ele vive. O rugido pode ecoar. Existe um sangue derramado. Os meninos cantaram aqui ontem que clama mais que o sangue de Abel. O sangue de Abel é o inocente que foi morto por injustiça. O sangue de Jesus é o inocente que foi morto porque se entregou para poder remir toda a injustiça. É diferente, irmãos. Agora o Senhor quer que tu cultive um lugar com Ele. Eu já estou terminando. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entre no teu quarto, feche a tua porta e busque o Senhor, que te recompensará em secreto. Ele não está falando para tu ir lá só para tu ganhar uma benção. Ele está falando para tu ir lá porque Ele quer se relacionar contigo. Pastor, mas quando que Deus quer? Todos os dias.
Por que tu diz isso? Porque quando ele falou e ensinou a oração, a base, o cerne da oração, ele falou assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oração é todo dia. E Jesus não falou, se tu ires para o teu quarto orar. Ele falou, quando tu fores para o teu quarto orar, o Senhor vai te ouvir. Existe um ambiente que Deus quer regar contigo todos os dias. Se você anda sem oração, você perde o fluxo da revelação. E a terra vai começar a ter mais valor para ti. Tudo que é visível vai passar a ter mais valor. Quando você entra com o Senhor, o reino invisível começa a ter mais valor. A piedade, a integridade, a empatia, o amor, servir o próximo, orar pelo próximo, chorar pelo próximo. Sabe qual que é o grande segredo para tu sair da depressão, da ansiedade? Entrega o controle da tua vida para Ele. Faz o que Ele está te pedindo. Mexe com o pobre para tu ver se tu não vai mexer com o coração dele. Mexe com o necessitado de alma. Mexe com os ricos que estão distante do coração dele, para que eles possam ver que tu não se vende. Meu pastor um dia sentou com um homem milionário. Foram numa churrascaria. Era um homem muito rico, come em lugares caros. Meu pastor sentou com ele e na hora ele foi no banheiro, antes de sair para fechar a conta, ele pegou a comanda, foi lá e pagou. Aquele homem chegou e falou, cadê minha comanda? Aí o meu pastor falou, eu paguei. E meu pastor disse que ele começou a chorar. Nunca ninguém me pagou um almoço. Oh Senhor, nós não queremos nos vender por esse mundo, Senhor. Nós não queremos nos aproveitar, Pai. Nós só queremos a Tua presença. Nós só queremos o Teu amor, Senhor. Se coloque de pé junto comigo. Ei, Jesus. Nós queremos ser encontrados com aqueles que são justos, Senhor. Feche teus olhos e adore Ele um pouquinho. Nós queremos ser, Senhor, encontrado com aqueles que são justos. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Livra-nos, Senhor, de toda injustiça. Nós queremos entrar num lugar de santificação verdadeira, Senhor. Tire o brilho da terra de nós, Senhor. Tire o brilho do mundo do nosso coração. Porque o rugido já foi dado e o leão já está vindo. Nós queremos ser encontrados com os justos, Senhor. Nós queremos ser encontrados com os justos, Senhor. Ah, Jesus. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Diga isso a Ele. E esse é o meu anseio, por ti não será segredo. Ei, Jesus. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Diga isso ao Senhor. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo.
basta.